né? E o Senhor é um homem próspero, né? Aí na sua região onde o Senhor habita. E nós estamos necessitados daquilo que o Senhor pode nos dar. Porém, Nabal disse: eu não conheço Davi, nem sei quem é ele. Ele quis dizer assim: se vocês fizeram bem ou não aos meus tosqueadores, eu não te conheço. E ele diz: eu não vou tirar aquilo que é para mim, para minha casa, para o meu sustento e dar para esses homens que eu nem conheço. Então, quando esses jovens voltam a Davi, Davi manda eles, né, arrumar a espada deles lá, que eles iam voltar e eles iam matar toda a casa de Nabal. Porque Davi se revoltou, né? Ele disse: eu ajudei, mas eu não sou ajudado. E eles viviam assim nessa época. Era uma época que eles viviam em guerras, né? E ele, como vingança, ele iria lá e destruir a casa de Nabal. Porém, um jovem da casa de Nabal, ele chegou a Abigail. Porque ele conhecia, né? Ele servia lá naquela casa e ele sabia em quem ele deveria chegar. E ele chega a Abigail. E ele conta toda a história a Abigail, como aqueles jovens chegaram e falaram com Nabal, como Nabal foi duro com eles, né? E até ele diz assim: ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar, né? Então Nabal, ele não dava ouvidos a ninguém, né? Ele não dava ouvidos a quem viesse lhe dar um conselho. E ele chega a Abigail e fala isso para ela, e a gente nem vê, né? Abigail aqui falando nada. Mas antes dela pronunciar qualquer coisa, a Bíblia diz aqui, ó: então Abigail se apressou, né? Ela foi lá e tomou providência das coisas que aqueles homens necessitavam. E depois que ela tomou providência do que precisava enviar, então ela chama, né, os homens que iriam com ela e diz: olha, vocês me sigam, nós vamos até Davi, até os seus homens, e nós vamos levar esse sustento para eles, né? E olha que foi muita coisa que eles prepararam, e eu creio que já estava preparado, né? Porque eles já eram muito povo, ela já tinha aquilo preparado na sua casa. E ela juntou tudo aquilo e foi, levou. A palavra do Senhor vai dizer que ela chega diante de Davi, ela se humilha diante de Davi. Ela pede perdão por aquilo que o marido dela não fez. Ela fala para Davi como era o comportamento do seu marido. E então Davi, vendo a sabedoria daquela mulher, né, a humildade dela e a maneira como ela conduzia a sua casa, ele então aceita, né, aquilo que ela leva para eles, e ele diz: eu não vou lá destruir, né, porque eu fui ouvido, né? Então ele se volta, ele não faz o mal que ele iria fazer à casa de Nabal por causa de Abigail. Quando Abigail volta para sua casa, ela não fala nada para o seu marido, porque até em uma certa passagem que fala que eles estavam num dia de festa, então ele estava bêbado, e ela não fala para ele o que ela tinha feito. E no outro dia, então, ela fala, a Bíblia vai dizer que ele passa mal, fica por alguns dias enfermo e ele vem a falecer. E então depois a gente conhece a história, a gente sabe que Davi, ele pega a Abigail para a sua mulher, né? Quando ela fica viúva, ela passa a se tornar mulher de Davi. E sabe, irmãos, o que o Senhor quer falar conosco nessa noite? Que a gente precisa ser conduzido por alguém que seja amável, por alguém que seja bom, por alguém que esteja disposto a servir, por alguém que esteja disposto a se doar. Mas espera aí, irmã, quem é essa pessoa que é assim para a gente ser conduzido por ela? É Jesus. Aleluia. Se a gente olha para essa palavra, a gente vê nós, pessoas, seres humanos, criaturas do nosso Deus, como Nabal. Pessoas que não têm entendimento, pessoas que não têm misericórdia, pessoas que, se andar por si só, nunca vão se doar para ninguém, nunca vão fazer nada de bom por ninguém. Mas quando nós deixamos ser conduzidos por Jesus, Jesus nos ensina qual é os comportamentos que nós devemos ter, de que maneira nós devemos nos conduzir diante das pessoas. Porque aqui a gente vê muito claro, irmãos, pegando por esse lado, tá?
de Jesus e de igreja. Abigail, ela luta pela sua casa, com sabedoria, com entendimento. Ela serve sem ofender ninguém. Ela se humilha diante de alguém que ela está servindo, sabe? Quem precisava dela ali era Davi, não era o contrário. Mas ela se humilha perante ele, sabe? Não foi isso que Jesus veio fazer na terra, irmãos? Se humilhar diante de um povo que nem merecia, porque esse povo era nós. Nós não merecíamos a graça tão maravilhosa que ele derramou sobre a nossa vida. Porque nós, irmãos, sem Jesus não temos nada para oferecer uns aos outros. Verdade. Nós sem Jesus não temos bondade alguma no nosso coração. Nós sem Jesus, irmãos, nós somos frutos do pecado. Nós somos igual Adão e Eva lá no jardim, que falava com Deus, mas mesmo falando com Deus não obedecia. Sabe, é esses quem somos sem Jesus. Então, irmãos, a gente precisa entender e compreender que se nós estamos de pé, porque Jesus se lançou, antes de tudo, por mim e por você, pela igreja que até hoje ela persiste na face da terra. E nós precisamos dar valor a esse propósito que o Senhor fez. Porque esse jovem chega para Abigail por quê? Porque ele sabia quem era Abigail. Ele sabia que ele não ia poder chegar em Nabal. Porque quando Davi envia, a gente vê Davi enviando para Nabal, né? Porque ele pensa assim, nós estávamos lá com os tosqueadores do Nabal, e eles eram homens tão bons, né? Eles eram homens bons, que estavam lá, a gente se deu bem com eles. Então Nabal, ele é um homem próspero, ele deve ser um homem bom. Sabe por que Nabal era um homem próspero e tinha pessoas tão boas trabalhando para ele? Por causa da sua mulher. Não era porque ele era bom. Porque ele era um homem mau, ele era um homem perverso. Ele era um homem que não temia ao Senhor. Mas Abigail era quem conduzia a sua casa, porque os da casa de Nabal sabiam que eles jamais podiam chegar pedindo alguma coisa para Nabal. Que eles deveriam chegar em Abigail. Sabe, irmãos, a gente precisa ter entendimento de que é em Jesus sempre que nós devemos nos refugiar. É em Jesus sempre que nós devemos buscar pelas coisas que nós precisamos, pelas coisas que nós necessitamos alcançar, seja aqui na face dessa terra, ou sejam as coisas espirituais que nós desejamos e almejamos. É em Jesus, irmãos, que nós precisamos esperar. Mas quando a gente olha, irmãos, para a história de Abigail e Nabal, a gente pensa, que história, né? Ele até morrer. Ele morreu depois de tudo isso. Porque sabe, irmãos, a maldade, ela não resiste para sempre. Ele era um homem que habitava num lugar bom, com uma família boa. Mas ele decidia por ser mau. Ele não decidia pelo Senhor, e então ele veio a morrer. E sabe, irmãos, nós, se não nos voltarmos para Deus como Ele deseja que nós nos voltemos, nós também morreremos. E eu não digo só a morte física, não, irmãos, a morte espiritual. É viver uma vida sem propósito, uma vida sem sentido, uma vida em que o Espírito Santo não nos conduz. Ele até fala conosco, mas ele não nos conduz. Ele fala e a gente toma outros direcionamentos. E sabe, irmãos, a gente precisa ter entendimento disso. Só que quando, irmãos, a gente vê aqui a Abigail lutando pela sua casa, dando o melhor que ela podia dar pela sua família, a gente vê Deus pelejando por ela. Sabe, irmãos, quem escolhe servir, quem escolhe fazer a vontade do Senhor, quem escolhe, ainda que se humilhar para fazer o bem, Deus não para, sabe? E é por isso que nós devemos seguir Jesus sempre. Porque Jesus, ele sempre se humilhou. Jesus, ele veio na terra para se humilhar, ele morreu. Ele morreu por um povo pecador, mas ele foi exaltado pelo Senhor. Ele morreu e ressuscitou.
autoridade para ele, porque ele cumpriu o seu propósito. E sabe, irmãos, a gente não é porque nós vamos servir a Deus para a gente ser as melhores pessoas do mundo. Enquanto nós viver aqui na face da terra, irmãos, vai ser diário, sabe? Vai ser todo dia. Não é, eu aceitei Jesus, agora eu sou melhor que os outros. Não existe isso. Mas é a gente ser constante. É a gente fazer o bem hoje, mas também fazer amanhã. Aleluia. Não é a gente acumular, sabe? Eu estou fazendo bem faz dias, daí eu posso fazer mal num dia que não é por pontos, tá, irmão? Não é acumulação, não tem nada a ver com isso. Porque salvação é por graça. Glória a Deus. Salvação não é por obras, a Júlia falou isso, né? A salvação é a graça, irmãos. Uma pessoa pode de repente errar a vida inteira, errar, e no leito de enfermidade, aceitar Jesus, se arrepender e Deus salva. Então a salvação, ela é por graça, não é pelas nossas obras. Só que as nossas obras, irmãos, elas vão definir o que nós vamos fazer aqui nessa terra. E claro que a Bíblia fala, nós vamos receber galardão por elas. Mas não é só lá no céu, é aqui também. Muitas das coisas que a gente plantar aqui, a gente vai colher aqui, irmãos. Então a gente precisa olhar para aquilo que a gente está fazendo, as atitudes que a gente está tomando. Porque Abigail, ela estava sendo conduzida por Deus, ela tinha sabedoria. Porém Nabal, ele era um homem cruel, ele era um homem maligno. E ele morreu, quem sabe ele podia viver muito tempo ainda no meio da sua família. Ter uma vida feliz e abundante aqui na face da terra. Porque ele era rico, a Bíblia diz, ele era um homem muito próspero. Mas ele se deixou levar pela sua loucura. Não estender a mão, não atender. E sabe, irmãos, a gente precisa olhar para quem nós somos hoje. Que tipo de mudança eu já tomei até hoje? Que tipo de mal que eu ainda estou fazendo e prejudicando, quem sabe, algumas pessoas? Sabe? Fazendo com que, de repente, a minha família, o meu marido, os meus filhos, nem cheguem a falar comigo de medo que eles tenham de mim. Será que é isso mesmo, irmãos? Que a gente precisa passar para as outras pessoas? As pessoas têm medo da gente? Ou você precisa passar confiança? Que você não está ali para julgar, mas você está ali para acolher. Que você não está ali para apontar o dedo, mas você está ali para abraçar e para mostrar o caminho. Seja ele quantas vezes for preciso. Perdoar quantas vezes for necessário. Quando a gente vê Jesus, né? A palavra do Senhor fala que quando eles trouxeram uma mulher que tinha sido pega em adultério diante de Jesus. E eles já vieram com as pedras, né? E eles diziam, olha, eles chegaram em Jesus para ver o que ele iria falar, né? Agora essa mulher foi pega em adultério, nós precisamos apedrejar ela. A Bíblia diz que Jesus só diz assim para eles, aquele que não tem pecado pode começar a tirar a pedra. Sabe? Aquele que não tem nenhum erro, comece aí o julgamento. Comece. Então, sabe, irmãos, às vezes, a gente não sabe acolher as pessoas, a gente afugenta elas. A gente faz com que elas se distanciem de nós. Isso enquanto igreja, irmãos. Enquanto família, pior ainda. Sabe por quê? Porque a gente quer que a nossa família seja perfeita, né? Daí a gente olha para os nossos filhos e eles fazem coisa que não está de acordo com o que a gente pensa hoje. Não com o que a gente era, com o que a gente pensa hoje. Daí ao invés da gente abraçar, a gente apedreja eles. Isso acontece, irmãos, dentro de casa. Vice-versa também acontece. Tem filho que também apedreja o pai. Com esposa e marido, a mesma coisa. Não tem diálogo. Não tem. Porque a mulher não consegue conversar com o marido não consegue conversar com a mulher, que se ele chegar para a mulher e dizer assim, fiz tal coisa, ao invés dela dizer, tá bom, vamos resolver. Eu te avisei, eu sabia que não era certo. Isso, irmãos, é comum. É comum. Só que esse acúmulo de palavra, sabe, vai criando cada dia mais o distanciamento. Cada dia mais você deixa de procurar
A pessoa que está ali do teu lado todo dia para contar algo, porque ao invés dela dizer assim, não, né? Eu sabia que ia acontecer, né? Sabe, irmãos? Toda vez a gente quer julgar. E quando acontece com a gente? Irmãos? Esses dias eu estava com meu marido andando de carro e ele caiu num buraco, né? Difícil não cair em buraco, né? Em algumas estradas que a gente anda por aí. Eu falei pra ele, né? Eu sempre falo, na verdade, né? Só que esses dias ele saiu comigo, eu dirigindo, que é mais difícil nós sair, eu e ele junto comigo dirigindo. Aí eu caí num buraco dele e disse assim, se fosse eu, você já tinha, né? Deus, mas pode começar a me falar então, me xingue, né? Mas daí não é da índole dele ficar, né, me falando. Geralmente mulher fala um pouquinho mais, né, irmãos? Mas, sabe, irmãos, esse tipo de comportamento às vezes não precisa, né? Porque ele caiu no buraco, ele sabe que ele caiu no buraco. Precisa ainda eu lembrar ele, ficar macetando ele, né? Não caiu porque quis. Sabe, irmãos, a gente tem essa coisa assim de esmagar quem está do nosso lado. Nós temos isso. Isso é do ser humano. Claro que isso é uma situação mais comum. Mas tem coisas que causam distanciamento, sabe? Tem coisas que vai criando assim um abismo. E de repente a gente está dentro de casa, numa família tão distante, sem diálogo, sabe? Sem assunto. Você não consegue ouvir quando alguém ali da tua casa cometeu um erro. Tu não consegue ouvir. Você sai fora. E sabe, irmãos, a gente precisa sim respirar fundo, sabe? Para poder ouvir o que as pessoas às vezes têm para nos dizer, e são coisas bem assim que a gente queria falar outra coisa, mas a gente precisa pensar, não, né? Eu estou ouvindo, não é comigo, eu preciso compreender e eu preciso falar, aconselhar, mas tem coisas que não dependem da gente. Cada um vai viver o seu particular, irmãos. Cada um vai viver. Sabe? Mas nós temos que ter liberdade, irmãos, de conversar, de dialogar. Com filhos, então, irmãos, a barreira é muito maior, né? Quando os filhos entram na adolescência, é pior ainda, né? Daí que eles se fecham, depois quando eles ficam jovens, eles começam a falar um pouquinho mais, né? Mas quando eles são adolescentes, eles se fecham. Aí depois, assim, eles amadurecem um pouquinho, eles voltam a falar de novo, sabe? E essas barreiras, irmãos, é que fazem com que nós fiquemos tão distantes. E quando nós estamos tão distantes um do outro, o inimigo consegue entrar e às vezes destruir o nosso convívio. E seja ele familiar, irmão, seja ele na igreja. Tem pessoas que na igreja outrora eles eram tão bons, eles serviam, eles estavam ali juntos, ajudavam. De repente eles foram perdendo contato e desistiram até de vir para a igreja. Sabe, irmãos, esse distanciamento, ele não pode existir. Porque isso não é saudável, isso não é bom. E sabe, a gente vê aqui Nabal, ele tinha um distanciamento muito grande com a sua família e com a sua casa. Porque os de fora chegaram nele para pedir. Mas os de dentro sabiam quem eles tinham que chegar. Claro, irmãos, que no convívio familiar, tem um filho que conversa mais com o pai, outro mais com a mãe, né? A gente tem os preferidos, né? Que a gente pode contar mais coisa, que eles compreendem melhor. Não é os preferidos que amem mais, tá, irmãos? Porque isso não pode existir, né? Mas tem aqueles que você tem, né, uma melhor afinidade. Mas sabe, irmãos, a gente precisa ter esse contato. Mesmo com aqueles que não têm tanta afinidade, quem sabe o pai tem ou a mãe, mas precisa existir. Nabal, ele morreu, irmãos. Ele morreu distante da sua família. Ele morreu distante da sua casa. Sabe? E a morte, irmãos, ela chega também na nossa casa. E é isso, irmãos, não é só a morte física. É esse distanciamento mesmo, sabe? Daí às vezes a gente ora,
sabe? A gente ora e diz assim, ai Senhor, mas eu estou fazendo uma campanha para o Senhor abrir a mente do meu filho, Senhor, para ele vir falar comigo, para ele voltar a ser meu amigo. Pode ser por qualquer outro relacionamento, tá, irmãos? Seja no casamento, seja com amizades mesmo. E você ora e você suplica para eu ter um bom relacionamento com a minha nora, né? Que são relacionamentos que não são fáceis, né? Você ora, mas quando você tem a oportunidade de se relacionar, você ofende a pessoa, sabe? Daí você ora, você faz a campanha, daí a pessoa vem lá e fala alguma coisa assim que você não gostou de ouvir. Daí você, a pessoa já se fecha de novo. Você vai ter que fazer outra campanha para voltar a ter aproximação. Sabe, irmãos, a gente precisa mudar. A gente precisa, irmãos. Por mais que às vezes a gente tenha que ouvir coisa que a gente não gosta, sabe? Muitas vezes eu ouço coisas, irmãos, dentro da minha casa que eu não gosto de ouvir. Mas eu fico ouvindo, sabe? Eu dou atenção, assim, para a pessoa pensar que eu estou interessado naquilo, sabe? Eu não estou gostando do assunto, mas eu estou interessado em saber o que ela está fazendo. Esses dias o meu filho chegou em casa, irmãos, nem vou contar para vocês em quantos minutos ele chegou em casa. Mas ele só disse assim, mãe, de tal lugar até em casa eu cheguei aqui em tantos minutos. E eu pensei, meu Deus, né? De moto, irmãos. Só Deus pode dar o livramento, que ele já deu muitas vezes. Sabe, eu ouvi ele me contando das aventuras dele, umas aventuras assim que nada a ver, irmãos. Para mim não tem mais nada a ver. Mas ele está vivendo a vida dele, a história dele, aquilo que ele está escolhendo. Sento com ele, converso, digo, olha, tudo tem consequência, tudo que você vive, ele sofre consequências, irmãos, mas eu tenho que ouvir ele. Às vezes eu estou acordada ainda quando ele chega em casa do trabalho, meia-noite, e quando eu vejo que ele está chegando em casa, irmãos, às vezes eu vou dormir, vou lá na cama, deito, que eu penso assim, senão eu vou ter que ficar meia hora ouvindo ele, porque ele me conta, sabe? Ele quer me contar como que foi o dia, o que ele fez, sabe, tem dias que eu tenho que ouvir, né, irmãos, porque ele é meu filho, não preciso ouvir todo dia. Mas sabe, irmãos, esse tipo de convívio a gente precisa ter. Isso é saudável, por mais que não sejam coisas que às vezes eu quero ouvir. Mas isso é saudável, irmãos. E a gente precisa ter esses relacionamentos para não morrer, ou para não deixar alguém morrer, sabe? Nós precisamos, irmãos, para depois não levar para a nossa vida arrependimento, para depois nós não levar culpa, ou para nós não ter que se sacrificar na oração, no jejum, clamando, para ter um bom relacionamento, se a gente pode ter. Aquilo que a gente pode fazer, irmãos. Porque, irmãos, a Abigail podia chegar aqui, ó, tá, o jovem chegou nela, ela podia chegar e dizer assim, peraí, vamos lá falar com o Nabal e ele que resolve essa situação. Ela sabia que não podia falar com ele. Irmãos, tem coisas que a gente sabe. Entende? Tem coisas que acontecem no nosso trabalho, na nossa casa, na escola, onde a gente for, que a gente sabe que não adianta falar com algum. Então você tem que ir na pessoa certa ou fazer o que precisa fazer. Ah, mas eu não vou fazer, eu não vou ser responsável por isso, eu não sou o dono dessa casa. Eu não sou o dono dessa empresa, azar, isso daqui não compete a mim. Se chegou até você, se é possível para você fazer, então faça. Sabe, irmãos? Verdade, Jesus. A Bíblia diz que é para a gente fazer tudo aquilo que chegar na nossa mão conforme as nossas forças. Tu pode fazer? Deus te deu entendimento do que é preciso fazer, então por que você não faz? A Bíblia diz assim, ó, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tu sabe fazer, mas tu não faz. Tu está pecando contra quem? Ah, ninguém sabe que eu sei fazer. Deus está vendo. Deus sabe que você sabe fazer. Deus sabe da tua capacidade. Então faz. Sirva com excelência. Faça o teu melhor. E aquilo que tanto atormenta a tua vida, Deus tira da tua vida. Sabe? Só é você começar a fazer. Porque levando aqui para o lado espiritual, irmãos, Abigail, aquilo que a atormentava tanto na casa dela, que era o marido dela, morreu. Sabe? Aquilo que é tanto tormento para você, se você servir ao Senhor com excelência, Ele tira da tua vida. Sabe?
aquele medo, aquele pânico, aquela aflição que tanto te atormenta, quando você começar a fazer o que você tem estrutura e sabedoria para fazer, Deus tira da tua vida. Não precisa você se preocupar. Porque Abigail foi fazer aquilo que era necessário. Ela não foi tomar lá com Nabal, ver o que ele ia fazer. Sabe? Você não precisa se preocupar com o medo. Você não precisa se preocupar com o caos que está na tua vida. Você precisa se preocupar em fazer aquilo que é necessário fazer e aquilo que você pode e sabe fazer. É isso, irmãos. Porque às vezes a gente fica tão focado, sabe, no problema, que a gente não faz o que é necessário. A gente fica tão focado em tentar, assim, sabe, eu não vou fazer porque eu tenho isso. A Bíblia podia dizer assim, mas eu tenho um marido louco. O que eu vou fazer? A Bíblia que diz, um homem maligno, duro. O que eu vou fazer se eu casei com esse homem? Sabe, irmãos? Ela podia dizer isso. Quem sabe Davi ia vir lá matar só os homens, que eles faziam essas coisas, né? Tomava as mulheres, as crianças e matava só os homens. E ela ia sair com livramento. Mas ela foi lutar pela sua casa. Ela sabia que tinha homens bons ali, sabe? Ela conhecia o seu marido, mas ela conhecia todo o povo que andava com ela. E nós, irmãos, precisamos nos dispor a lutar pela nossa família, pela nossa casa, pela nossa igreja, sabe? A gente ouve muitos por aí falando, mas não precisa ir em igreja. Para quem igreja? Lute pela tua igreja. Porque Jesus levantou você para esse tempo. É pouquinho tempo, irmãos. No máximo aí 70, 80, no máximo 90 anos a gente vai viver. E muitos de nós já passamos da metade dessa vida. É pouco tempo para nós viver aqui na face dessa terra, irmãos. Sabe? Então, enquanto estamos vivos, irmãos, vamos servir com excelência. Vamos dar o nosso melhor. Vamos fazer aquilo que nós sabemos e aquilo que nós podemos fazer. Mas a minha casa, a minha família, eles são difíceis. Deus te deu esse povo difícil aí. Ame eles, abrace a tua família, cuide deles, zele por eles, ore por eles, ouça a tua família, ouça os teus amigos, ouça as pessoas, irmã, mas ninguém me ouve. Você acha que Deus não te ouve? Quando as pessoas chegam em você para falar alguma coisa da vida deles, se queixando, reclamando, sabe por quê, irmãos? Porque eles veem em você uma palavra de solução. Quando esse jovem chegou a Abigail, ele sabia que ela tinha solução, sabe? Então não fique assim, tem gente que, né, chega pra gente reclamando, às vezes dá vontade da gente pegar os problemas que a gente tem e jogar tudo isso na pessoa também. Dá vontade, irmãos? Pra ver se a pessoa pensa assim, quem sabe ela também tem misericórdia, né? Mas sabe o que a gente faz, irmãos? A gente ainda abençoa. Você vai sair dessa. Às vezes é coisa tão pequena, irmão, mas tão pequena. Tem pessoa, não acredito que essa pessoa está reclamando por isso. Tem gente passando por coisa muito pior, sabe? Então, quando alguém reclamar com você, diga, olha, busque a Deus. Porque eu busco e Ele resolve. Eu busco e a minha busca está dando resultado. Eu oro e o Senhor me abençoa. Sabe? Eu clamo ao Senhor e Ele nunca me desamparou. Irmãos, algum dia quando você clamou, Deus te desamparou? Ele não desampara. Ele não desampara, irmãos. Então a gente precisa, sabe, irmãos, se despertar mesmo. Está difícil a tua situação? Deus quer que você rompa através dessa situação. A vida de Abigail era uma vida bem difícil ao lado de Nabal. Mas ela fazia aquilo que era necessário para o seu povo. Ela fazia aquilo que era necessário para a sua casa. Até que Deus exterminou aquele homem. Deus pode exterminar o teu problema. Para Ele é simples. Sabe? Eu não estou falando, quem sabe, das pessoas que estão lá na tua casa, que Deus vai matar eles, não. Deus pode salvar a tua família. Deus pode libertar a tua família. Deus pode curar a tua família.
Glória a Deus. Deus pode transformar aquele lar num lar de bênção. Glória a Deus. Deus pode transformar a tua vida financeira, a tua vida espiritual. Deus, Ele tem poder para isso. Só que não espere antes Deus transformar. Primeiro faça. Primeiro busque. Primeiro você tem que tomar uma atitude. E sabe, irmão, se você ainda não tomou essa atitude, é porque isso não te incomoda tanto. É porque você já aprendeu a conviver. É porque você já aceita esse problema. Sabe? É porque você já está abraçada com ele. Quando Deus quer tirar da tua vida, você diz: não, Deus, pode deixar. Eu prefiro esse problema do que ter que fazer algo para o Senhor. Eu prefiro conviver com esse problema do que ter que romper, do que ter que mudar a minha vida, do que ter que mudar meus comportamentos. Então nem perca o seu tempo em orar, irmãos. Porque a oração é orar e agir. Nós precisamos agir. Deus faz as coisas sim, irmãos. Tem coisa que Ele faz assim extraordinariamente. Que, sabe, não precisa nem a gente orar quando vê Deus fez. Mas tem coisas que dependem de nós. Depende de como a gente age no nosso dia a dia. Porque todo o tempo, irmãos, nós estamos sendo observados. E o inimigo, ele não sabe o que nós pensamos. Só que você não subestime o inimigo. Porque ele, Deus, ele entende, né, o nosso pensamento. Ele sabe o que nós pensamos. O inimigo não. Só que ele conhece a humanidade desde a criação. Ele é o mesmo. Desde o princípio da criação, o inimigo é o mesmo. Ele e os seus anjos, eles são os mesmos. Então, eles sabem como nos derrubar desde o princípio. Porque eles vêm conhecendo o ser humano, sabe? Eles sabem as nossas atitudes, os nossos olhares, os nossos comportamentos. Ele não entende os nossos pensamentos. Mas aquilo que a gente olha, aquilo que a gente vê, o desejo do nosso coração, sabe? A ciência explica, né? Quando a gente tem desejo por alguma coisa, o nosso olho muda, né? O inimigo nos conhece. Não subestime ele. Tome atitudes que venham honrar a Deus. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. É pela nossa resistência, irmãos. É por nós resistir o pecado. É por nós resistir não fazer a vontade dele que ele vai fugir da nossa vida. Sabe? Às vezes a gente ora a Deus, em nome de Jesus, repreenda o inimigo. Ele repreende, irmãos. A Bíblia diz que há demônios que só saem com jejum e oração. Mas a Bíblia também fala sobre a nossa resistência. Nós resistimos. Nós resistimos o pecado que ele nos apresenta. Nós resistimos os desejos malignos que ele coloca em nós. E ele foge. Sabe, irmãos, a gente precisa ter conhecimento da palavra. Porque a palavra do Senhor, irmãos, ela é como se fosse a lei, sabe? Você comete um delito e tu vai num advogado, né? Para ele te libertar da prisão, quem sabe, né? Ou, enfim. E o advogado, ele conhece todas as leis, né? Tem lá uma infinidade de leis. E ele vai achar alguma lei que te defenda, sabe? Ele vai procurar, estudar e ele vai achar uma lei que te defenda de um julgamento, né, justo. Assim é a nossa vida com Deus. A Bíblia, ela é uma lei, nós precisamos conhecer ela. Mas ainda que nós não a conheçamos, Jesus, o nosso advogado, conhece. Aleluia. E quando a gente chega diante de Jesus, ele nos apresenta a melhor maneira de nós se livrar do julgamento do justo juiz que é o Senhor Deus. Deus, ele vai nos julgar, irmãos, pelas nossas obras. Mas nós temos um advogado. E é nele que nós devemos chegar. Porque as nossas obras, sem ele, irmãos, elas não são obras justas. Então, que nós possamos chegar diante de Deus com um advogado que é Jesus. Porque sem Jesus, irmãos, sem ele não há salvação. Muitos servem a outros deuses, sabe? E quando a gente vê outros deuses, irmãos, a gente vê o Maomé, a gente vê o Buda, a gente vê, né, essas religiões assim que não manifestam Jesus. Sem Jesus não há salvação. Sabe? Os espíritas, eles também manifestam Deus. Falam palavras tão bonitas de Deus, mas eles não têm Jesus como Salvador.
Onde não há Jesus, irmãos, não há salvação. Onde não há Jesus, não há resgate. Então que nós possamos ter esse entendimento. Vamos colocar em pé nessa noite, vamos orar.